Eu quero trabalhar hoje um tema, escute isso: superstição e fé cristã incompatíveis. Superstição e fé cristã incompatíveis. Que tipo de crente é você? Você é aquele crente que deixa uma vassoura atrás da porta para espantar as visitas indesejadas? Você é aquele tipo de crente que anda com um trevo de 4 folhas na carteira seco para trazer dinheiro, chamar dinheiro? Você é aquele tipo de crente que quando passa numa encruzilhada e vê um despacho de candomblé, de umbanda, você passa pelo outro lado com medo de passar perto? Você é aquele tipo de crente que quando há alguma obra pública, alguém está pintando algum tipo de estabelecimento comercial na calçada, você não passa por baixo da escada com medo de ganhar azar? Você é aquele tipo de crente que quando vê um gato preto na sua frente, repreende em nome de Jesus? Essas práticas acompanham você? Então você tem que rever a sua fé. Você tem que rever as suas convicções cristãs. Vamos para Atos capítulo 28, versos do 11 ao 16. Atos capítulo 28, versos do 11 ao 16. Vamos entender para onde o Senhor quer nos levar nessa noite maravilhosa que Ele nos concedeu. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Amém? Sobre Roma e a chegada de Paulo falaremos na próxima semana. Hoje eu quero me ater a outro ponto. Só para a gente não perder o fio da meada, para a gente se contextualizar. Após terem sofrido o naufrágio em sua viagem para Roma, Paulo, o prisioneiro Paulo e seus companheiros passam 3 meses na ilha de Malta, onde o apóstolo é tremendamente usado por Deus para operar sinais, milagres e maravilhas a favor de pessoas doentes, endemoniadas e daí por diante. Mas a viagem, enfim, prossegue, pois Paulo teria que estar diante das autoridades romanas para ser julgado. E nesse pequeno trecho bíblico que lemos, há um versículo que me salta aos olhos, é o versículo 11. Coloca aí, por favor, Radassa, Atos 28, 11, por favor. Coloca aí só para a gente poder lê-lo de novo. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha de Malta. Era um navio alexandrino, escute, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Castor e Pólux. Lembremos-nos que o mundo antigo, ele era dominado pelo paganismo greco-romano. Praticamente cada cidadão de Roma cria em vários deuses, não só de Roma, como de Atenas e todas as cidades conhecidas até então. Tinha deuses para tudo, deuses da agricultura, deuses da chuva, deuses da guerra, deuses do amor, deuses da fertilidade, deuses domésticos, deuses do trabalho e por aí vai. E aqui nós temos um exemplo claro daquela idolatria, daquele politeísmo.
Paulo identifica no navio que ia levá-lo para Roma o emblema dos deuses gêmeos Castor e Pólux, os deuses dos navegantes marítimos. Os deuses dos navegantes marítimos. O que eu acho mais interessante é que Paulo cita isso como se fosse apenas mais um aspecto da viagem, no meio de tantos outros que ele já presenciara até então. Eu fico pensando que se fosse hoje, com um dos membros das nossas igrejas do século 21, uma igreja mística e esotérica, uma igreja que cada vez mais confia e desconfia de poderes mágicos em seu seio, uma igreja que está sempre buscando o sobrenatural, uma igreja que está amedrontada com poderes malignos. Eu fico pensando que se fosse hoje, muitos iriam dizer assim: eu não entro nesse navio porque ele é consagrado ao diabo. Só entro se fizermos uma oração de guerra para repreender esses demônios que estão tomando conta do navio. Ou então só entro se tirar aquele emblema daqueles deuses, porque eu não vou permitir que o diabo me guie nessa viagem. Vamos exorcizar esses espíritos malignos que pairam sobre essa embarcação. Para começo de conversa, Paulo não tinha opção. Paulo era o que, irmãos? Prisioneiro. Prisioneiro não poderia discutir. Mas ele não demonstra uma inquietação de alma. Mesmo tendo que entrar naquela embarcação obrigado, Paulo não aqui aparenta nenhum tipo de preocupação espiritual com os deuses que eram o símbolo daquele navio que o levaria a Roma. O texto bíblico diz que simplesmente Paulo citou o fato, entrou no barco e chegou tranquilamente ao seu destino final, a capital do Império Romano, Roma. E não fala mais nada sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Nós vamos conferir por que Paulo não se preocupava com isso, com uma série de textos que eu quero analisar com vocês hoje. Vamos lá? Primeiro texto. Paulo não tinha uma fé mística, Paulo não tinha uma fé esotérica, Paulo sabia em quem cria. Paulo estava certo de que aquele no qual ele cria o guardaria de qualquer intervenção maligna, e que só aconteceria na vida dele aquilo que fosse permissão de Deus. Então vamos lá, primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 8, se você puder marcar, marque esses textos na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 8, versos do 4 ao 6. 1 Coríntios capítulo 8, versos do 4 ao 6. Eu quero ler pausadamente com vocês, tá? 1 Coríntios 8, do 4 ao 6, Paulo diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é neste mundo. Na minha versão está assim: o ídolo nada significa no mundo. O que Paulo está dizendo? Estas imagens que nós vemos em muitas representações religiosas, estes emblemas esotéricos que despertam muito temor em alguém. No Rio de Janeiro é comum você ver, bem no para-choque dos carros, o emblema das duas machadinhas cruzadas. Alguém já viu isso já? Duas machadinhas cruzadas, representando que aquela pessoa é seguidora de uma vertente de uma religião afro-brasileira. E muita gente fica com medo. Não mexe com aquele homem ali não, pastor. Ele é macumbeiro. Já cansei de ouvir isso. O cara pintando 7 na estrada, eu queria dar uma buzina, eu disse: pastor, não mexe não, que o cara é da capa preta. Capa preta. Paulo então diz: o ídolo não significa nada no mundo, e só existe o quê? Um Deus. Amém, igreja? Pois mesmo que haja, olha o que Paulo fala, mesmo que haja os chamados deuses
quer no céu, quer na terra. Como de fato há muitos deuses e muitos senhores? Sim, há muitos deuses e muitos senhores. Por exemplo, os hindus creem em 33 milhões de deuses. Sabia disso? 33 milhões de deuses. É Deus que não acaba mais. Agora, deuses com quê? Com D? Com D minúsculo. Entidades nas quais os seres humanos creem, mas que não têm o poder verdadeiro. Paulo continua então: pois mesmo que haja os chamados deuses, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Glória a Deus. Eu estou lidando com um monte de gente em casa que eu nem conheço, e pode ser que alguém hoje esteja sendo atemorizado pelo diabo, mantido cativo, oprimido, numa religião de obrigações, de fardos insuportáveis, e com medo da sanção do inimigo, do ataque do inimigo, ainda não largaram esse tipo de credo acorrentador. Eu quero dizer para você, olha o que diz aqui: há um só Pai, que é Deus, e um só Senhor, que é o seu Filho Jesus. Se você confiar neles, não há entidade que prevalecerá sobre você. Ok? Vamos lá, avançar. 1 Coríntios 10, 25 ao 30. 1 Coríntios 10, 25 ao 30. Para a gente poder vencer alguns temores supersticiosos, algumas crendices esotéricas, satânicas, que guardamos no coração, mesmo como crente. Olha o que Paulo fala: comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Qual é o problema aqui? Na época de Paulo, nós sabemos, pela própria exigência da religião pagã, touros, bodes, novilhos eram oferecidos aos vários deuses. Era uma matança indiscriminada. Eram muitos animais que eram sacrificados. Então, o que as pessoas faziam? Para não perderem aquele gado morto, para não perderem aquele rebanho sacrificado, eles matavam, ofereciam aos deuses e depois vendiam para os açougues. Então havia um problema no mundo pagão greco-romano. Quase toda a carne que você encontrava no açougue era sacrificada anteriormente a um ídolo. E aí começou a se levantar no meio da igreja um questionamento: ué, nós somos crentes, só cremos em Jesus, não cremos nos ídolos, sabemos que o ídolo nada é, mas como é que a gente vai comprar uma carne sacrificada a um ídolo pagão, se nós somos crentes? Aí Paulo coloca isso aqui, olha o que ele coloca: como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Salmo 24:1, Paulo está citando o Salmo 24:1 para exaltar a soberania de Deus. O diabo não é dono de nada, irmãos. Os ídolos, as entidades espirituais nas quais muitos creem, não são donas de nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Paulo está falando o seguinte: há momentos em que nós temos que recuar, não é por causa da nossa consciência, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém tem que nos ensinar coisa alguma, mas a gente recua em algumas atitudes por causa da consciência dos que nos rodeiam, do que alguns estão ouvindo e vendo, e podem se escandalizar pela sua imaturidade de fé. Está entendendo isso? Está compreendendo isso?
Há muitas coisas que nós não fazemos, não é porque sejam pecaminosas, é por causa do outro. Tá? É isso que Paulo está falando aqui. Bem. Ok. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Olha o que ele fala no final, atenção aqui, atenção para esse versículo. Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Algumas questões interessantes aqui. Eu já vivenciei de perto duas realidades bem supersticiosas: Rio de Janeiro e Valença, coração da Bahia. Eu digo uma coisa, aqui não é Bahia não, irmãos. Teixeira é uma capixabada, uma mineirada, com uma baianada, uma cariocada, tudo misturado. Bahia é de Itamaraju para cima. Aí você conhece o que é baiano. Ainda muito para lá também. Eu vivi no coração da Bahia, na capital do Dendê, do lado de Nazaré das Farinhas, capital da macumba na Bahia. Então preste atenção, lá tinha um tal do Caruru, de São Cosme e São Damião. Caruru do São Cosme e São Damião. Quem já soube desse Caruru? Levanta a mão aí. Quem já comeu esse Caruru? Levanta a mão aí. E nessa época de São Cosme e São Damião, era proibido para os crentes comer caruru, em qualquer lugar, porque havia a suspeita de que aquele caruru estava enfeitiçado, de que alguém poderia ter feito um trabalho espiritual para rogar alguma praga em você, e crente que é crente não come caruru na época de São Cosme e São Damião. No Rio a coisa era outra, não era caruru, era doce. As pessoas pegavam os saquinhos com o emblema de São Cosme e São Damião e saíam entregando para todo menino que vissem na rua. Irmãos, eu peguei muito doce, eu corri atrás de muito doce. Nessa época a gente juntava baldes, olha, baldes de doce. Acabou até isso também, nem isso mais se vê hoje em dia. A questão também financeira acabou. Tinha saco que vinha batom, chocolate garoto, Maria mole, doce de abóbora, goiabada, bananada. Rapaz, eu me acabava naqueles doces. Até me lembro de uma história interessante, já contei isso aqui, abrindo um parênteses, isso não estava programado para falar. Eu estava de olho numa menina da Assembleia de Deus, uma colega de escola, e fui na EBD na Assembleia de Deus. E lá chegando, a minha amiga foi e me puxou pelo braço na hora do apelo do pastor. Vamos na frente, Júlio. E como eu não queria ficar mal com a menina, eu fui para frente. Aí quando eu fui para frente, todo mundo me abraçando. Ah, que bom, amém, você é um novo crente. Eu falei, eu sou crente agora? Eu não quero ser crente. Aí no final um amigo meu que morava na minha rua me levou para casa todo alegre. Júlio, que bom, agora nós vamos congregar juntos. Nós vamos ser amigos não só de bola, mas também de igreja. Ele era um assembleano que jogava bola escondido. E aí eu falei, não cara, eu não quero ser crente não. E era a época de São Cosme e São Damião, irmãos. Eu queria pegar meus doces no meio da rua. Eu não queria perder meus doces maravilhosos. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Crente pode pegar doce de São Cosme e São Damião? Eu perguntei, mas já sabia a resposta. Aí ele vacilou, ele quis me botar terror. Júlio, eu conheço um cara que veio aqui na igreja e ele se converteu. E ele foi pegar doce no outro dia. O braço dele empelotou de ferida. Empelotou de ferida. Tome cuidado, que se você comer doce, alguma coisa vai te acontecer de ruim. Meus irmãos, eu fiquei desesperado. Eu cheguei em casa, chamei a mãe e falei, mãe, eu não quero ser crente não. Minha mãe não sabia nada de fé, nada de vida cristã. Falou, se ajoelha aqui que eu vou rezar você agora. Me ajoelhei diante da minha mãe e ela fez uma reza quebrando a minha decisão naquele domingo pela manhã. Eu fiquei aliviado e fui correr atrás dos meus doces à tarde. Complicado, né? Mas imagine, naquele tempo,
Crente que comesse doce na casa de uma pessoa não crente, estava debaixo de um risco de maldição, porque podia estar comendo doce de São Corme e São Damião. Quer ver outra coisa? Eu já vi crente, irmãos, que diz que quando você chega com a sacola de compras do mercado na sua casa, você tem que orar por todos os alimentos, para que você tire toda a urucubaca que algum alimento tenha. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que Paulo diz aqui, ó. Essa palavra é para fechar a questão. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Acabou. Você como crente, tudo que você coloca a mão é abençoado. Até porque você vai orar pela quebra de maldição que o dono do mercado possa ter lançado sobre o alimento, mas você não sabe como é que foi a fabricação dele. Quem é o dono da empresa que fabricou? Ele é crente, não é crente? Ele consagrou o inimigo ou não? Há muito disso também, irmãos. Então, isso não existe para um cristão. No momento que a coisa chegou na sua casa, foi paga com seu dinheiro, é de Deus, porque você é de Deus. Você entende isso, amém? A gente fica pegado a muita coisinha, irmãos. A gente dá muita autoridade para o diabo na nossa casa, muita autoridade para o inimigo, que ele não tem. Vamos lá então, Tito capítulo 1, 14 e 15. Quero amarrar essa questão bem amarrada. Tito 1, 14 e 15. Olha o que ele fala aqui. Paulo fala a Tito: e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Não deem atenção a lendas judaicas, a histórias, a fábulas, e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, para os santos, todas as coisas são puras, todas as coisas são santas, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Você é puro, você é santo, amém? Então tudo é santo para você, meu irmão. Tudo é santo para você. Nada vai lhe atingir, nada vai lhe fazer mal, que você é de Deus. 1 Timóteo 4, 1 ao 5. Volta de Tito para 2 Timóteo, depois 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Olha que coisa. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo está falando de gente de dentro da igreja. Paulo não está falando de pessoas de fora, mas de pastores, de líderes dentro da igreja. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, atenção, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Olha que coisa linda, pois é santificado pela palavra de Deus, e pela oração. Acabou. Ô carninha de porco que eu gosto de comer, irmãos. A melhor carne que tem. É ou não é? Carne de porco, hein, Hélio? Aquele leitão lá da roça, feito por Jusce. Aquele pernil. Mas tem gente que não come, irmãos, porque acha que isso é pecaminoso, preso numa lei lá do Velho Testamento, uma lei que não era uma lei para a vida, não era uma lei de fé, era uma lei cerimonial, que não se diz mais respeito ao nosso meio hoje. Caranguejo, eu não gosto, pitu, eu não gosto, lagosta, eu como. Tudo que é crustáceo não é minha praia. Estou mais na onda do marisco. Um camarão, uma lula não, lula eu acho muito sem graça. Camarão, polvo, ostra e daí por diante. Ô Valença abençoada, que a gente comia muito isso.
Então Paulo está dizendo aqui que se você é de Deus, todo alimento é santificado para você. Não tem esse negócio de proibição não, irmãos. Rituais humanos que amarram as pessoas, ficam criando caraminholas nas cabeças alheias, para acorrentar a fé de gente que gosta de se prender a alguma coisa mágica, mística. Isso que eu li agora aqui, se aplica a qualquer realidade na vida do crente, não é só para comida não, irmãos. Uma casa que ele vai morar, não sei quem morou aqui antes de mim, vou ter que fazer uma sessão do descarrego na casa. Cara, quem está contigo? É Jesus. Você entrou na casa, Jesus entrou com você. E não pode ter um lar habitado pelo diabo e por Jesus não. É que nem óleo e água, não se ajunta, não se mistura. Para de crendice. Roupas que você ganha, a depender de quem lhe deu a roupa ou um presente, você também faz uma oração especial para repreender qualquer mal que vem ali. Dinheiro que você recebe, isso vale para todas as coisas. Como crente em Cristo, repito, tudo que vier às suas mãos já está purificado pelo sangue de Jesus. Para de bestagem, para de bobeira, para de infantilidade, para de maturidade, seja crente. Sabe quem você crê? Vamos lá então, 1 João 4,4. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não tem capeta que prevaleça, não tem capeta que permanece de pé pelo Jesus que habita em você. Para fechar, Números 23, 23. Eu gosto desse texto demais. Eu tenho que pregar sobre isso ainda, eu vou pregar sobre isso ainda. Uma série de mensagens na experiência de Balaão, do profeta Balaão e Balaque. Números 23, 23. Olha aí. Quando Balaque, o rei dos Moabitas, contratou o falso profeta para amaldiçoar Israel. Você lembra da história? Quem já leu essa história? Levanta a mão aí. Toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, saiu o que, irmãos, da boca dele? Bênção, bênção. E aí então, olha o que o falso profeta Balaão diz. Não há magia que possa contra Jacó. Quem é Jacó, irmãos? É o povo de Deus. É outro nome de Israel, o povo da aliança. Quem é o Israel de Deus hoje? Somos nós, o povo do Novo Testamento, a igreja de Jesus. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Glória a Deus. Não tem trabalho de candomblé, umbanda, macumba, não tem nenhum tipo de artefato mágico, não há amuleto, não há nenhum tipo de obra satânica que possa prevalecer contra você, ungido do Senhor, membro do povo de Deus, membro da família de Jesus. Você é guardado e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Portanto, amados e amadas, sejamos crentes, firmados numa fé sólida, uma fé rochosa, não uma fé pantanosa e arenosa. Ou a nossa confiança foi depositada totalmente no nome de Jesus, ou então temos que rever a nossa fé, repensar a nossa fé. Uma pessoa me procurou recentemente, não vou entrar em detalhes que eu não quero revelar a identidade da pessoa, para dizer que estava em dúvidas sobre o seu casamento.
um casamento cujo relacionamento já tinha vários anos, noivado também de vários anos, duas famílias que se enlaçavam, que se amavam, tanto do noivo quanto da noiva, e ela foi numa dessas igrejas de profetada, e lá alguém falou para ela que o que a aguardava era uma tragédia. O que ela pensou de cara? É casamento. É o que me aguarda, é o meu casamento, então tem que separar. E ela já estava colocando uma relação de anos por terra, uma relação bem sucedida, onde não havia nenhum motivo para desconfiança, por causa de uma palavra de maldição de sabe-se lá quem. Ela ficou perturbada, não conseguia mais dormir, não conseguia mais encarar o noivo, olho no olho, porque ela entendeu que Deus lhe deu um aviso para acabar a relação. Irmãos, isso é brincadeira. A vontade de Deus não é mostrada por meio de oráculos. A vontade de Deus é mostrada no dia a dia nosso, no nosso aprofundamento espiritual, na nossa vivência cristã, no testemunho das pessoas que nos rodeiam. Deus vai se manifestando, Deus vai se revelando, mas as pessoas gostam de procurar bobe em cabeça de careca, chifre em cabeça de cavalo. Não dá. Então, por favor, você tem isso aqui, ó, para guiar você, o livro dos livros. Se Deus falou aqui, está falado. Se Ele não falou, é de procedência maligna. E fim de papo. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Vamos ficar em pé.